Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 278º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo meio estranho, ok? Está tudo meio estranho porque, como eu já disse, acabei de dizer agora no pré-pod, eu tive a oportunidade para gravar este episódio na quinta, tive a oportunidade para gravar na sexta e estou a gravar agora no sábado de manhã. Porquê? Porque mudes, ok? Porque o mood não estava a bater, tipo, não me sentia bem para gravar. Hoje também não é que me esteja assim a sentir super bem, ok? Mas a questão é, está-se a acabar o tempo, ok? E quando o tempo se está a acabar é tipo... Eu há pouco tempo vi uma boa definição para basicamente tudo o que nós fazemos na vida. Foi num podcast no JujubaCast, em que a Jazz Rider estava a entrevistar o Gaveta, que é um editor de vídeos que editou por muitos anos os vídeos do Jovem Nerd e que agora faz os vídeos do seu próprio canal e dedicou-se exclusivamente ao seu próprio canal. E tipo, a cena que ela lhe disse foi: às vezes é melhor entregar uma cena que não está perfeita, mas entregar no dia, do que entregar uma cena perfeita quando ela já não é precisa. E a expressão que ela usou é: não interessa de nada tu entregares o melhor bolo de casamento no dia depois do casamento. Ou tipo o melhor bolo de aniversário no dia seguinte ao aniversário. Convém entregares no dia, mesmo que não esteja perfeito. Pelo menos assim ele cumpre a sua função, ok? Porque no dia seguinte não vai servir para nada. Por isso cá estamos, pá. Como está-se a aproximar o dia de publicação do podcast e este podcast ainda precisa de ser editado, pá, estamos aí no sábado de manhã a gravar. E então, pá, para começar, vamos começar com o que aconteceu no fim de semana passado, em que ocorreu o Westway Lab, em Guimarães. É a segunda vez que eu vou ao Westway Lab. No ano passado também fui com José Lopes, e este ano fui com José Lopes e Senhora Engenheira, num dos dias. E então... pá, a expectativa era alta, porque tinha ali nomes interessantes. Se calhar o nome que me chamava mais a atenção era as New Dead, porque foi aquela cena que eu descobri há relativamente pouco tempo, e então aparecem em Portugal e é tipo, meu Deus, os signos estão alinhados, por isso as tarólogas têm todas razão, isto faz tudo sentido, e meu Deus, eu por ser balança tenho de ser sei lá o quê, estás a ver? Estava assim tudo alinhado e eu, vai ser incrível. Pá, não foi o concerto que me surpreendeu mais, mas pronto, vamos lá com calma. E então, no primeiro dia, ou seja, na sexta-feira, que foi o dia em que eu gravei o podcast, exatamente, foi o dia em que eu gravei o podcast, e então eu e José Lopes íamos jantar juntos, ok? Num daqueles dates românticos que costumávamos fazer, e pá, lá está. Estávamos em Guimarães, por isso é isto que eu adoro na nossa relação, ok? É nem ser preciso falar. Porque então imaginem, José Lopes já tinha chegado, estava à minha espera no Largo do Toral, e depois pá, foi assim uma cena bué da triste, porque eu tinha-lhe dito que o mais tardar às 19 horas estava em Guimarães e ia trazer-me tipo alguns minutos, não sei se foram 10 minutos, o que é que foi, e então eu passo por ele, ainda ia estacionar e vejo-o ali abandonado num banco de jardim e eu pensei, meu Deus, quer dizer, eu não pensei, meu Deus, eu ia tirar uma foto ao para expor a sua solidão, mas depois o semáforo ficou verde e então pá, segurança rodoviária em primeiro lugar. Mas então depois lá nos encontramos e encaminhámos-nos naturalmente para o restaurante onde íamos jantar. E já ambos sabíamos o restaurante onde íamos jantar, estás a ver? É tipo aquela relação em que quando ambos se começam a afiambrar enquanto vão para o quarto, ok? Já sabem o que é que vai acontecer. A menos que uma das pessoas seja o Cristiano Ronaldo. E aí pode ser que não estejam bem a saber aquilo que vai acontecer, mas pronto. Mas então, pá, encaminhámos-nos para o Deguste. Deguste, esse restaurante onde se comem pregos e hambúrgueres e várias cenas. E então, pá, atacámos o prego em bolo do caco, ok? Estava tudo muito bem. E pá, qual é que era a minha curiosidade para este jantar? Era saber o que é que José Lopes ia beber. Porque havia aquela cena que eu achava que era boatos, de que, eu já não bebo uma Coca-Cola zero há bué da tempo. Eu, ok, vamos aqui ver se é verdade. E tipo, ele manteve-se firme e atacou uma água, ok? Mas atenção, porque é da cena. Aquilo pode ser só uma personagem dele, ele pode estar em casa com Coca-Colas armazenadas. E ninguém sabe, estás a ver? Ninguém sabe. A não ser a senhora Maria Helena das Cartas. Mas pronto, também não vamos aí a esse pormenor. Mas então, jantámos, tudo muito bem. Fomos então trocar os bilhetes pelas pulseiras. E este ano temos uma daquelas pulseiras típicas de festival.
e não aquelas pulseiras tipo emergências do SNS, o que é sempre positivo, porque primeiro não ficas com pelos colados ao colar a pulseira e depois também é mais fácil de cortar, porque apesar dessas pulseiras serem de papel, aquilo para cortar é sempre uma tensão, porque às vezes a tesoura não agarra e o caralho, mas vai dar tenso. Para quem as quiser cortar, ok, a do menino, continua aqui. Então, no primeiro dia, começámos com Luís Severo, que prometia muito, porque estava um piano com cauda em cima do palco, então é sempre aquele instrumento imponente, estás a ver? Eu já uma vez falei aqui de como há instrumentos que são imponentes e outros que são, ok, é um instrumento. Tipo, imaginem que em vez de estar um piano com cauda estava um triângulo. Tipo, as pessoas ficavam logo, ok? E depois há aquela cena e é bué da fodido tocar triângulo. Bué da fodido. Mas tipo, o triângulo não tem sei lá quantas teclas, estás a ver? Por isso um piano é aquela cena, Tipo, o que é pior? Conduzir um Smart com mudanças automáticas ou conduzir um caminhão que leva sei lá quantas toneladas de carga, estás a ver? Não me fodam, não vou dizer, mas o Smart é bué da fodido porque muita instabilidade e cenas. Não me fodam, ok? E então pronto, um piano com cauda é um caminhão de carga dos instrumentos, ok? Bué da fodido. E então tivemos Luís Severo com Catarina Branco e depois mais 2 jovens a fazer cores. Por isso foi um concerto diferente dele, estás a ver? E depois começou a ver-se uma cena que se prolongou ao longo de todo o SB Lab, que é a falta de água. Ok? A falta de água e tipo, para quem critica o aquecimento global e tudo, tivemos aqui mais uma prova, porque se um festival de primavera ou um festival de música só, não consegue fornecer águas aos seus cantores, está tudo fodido e o aquecimento global é real. Mas então tipo, tiveram de pedir águas algumas vezes, depois pronto, lá vieram as águas. E depois desse concerto também se destaca um gajo louco que simplesmente atravessou a sala a correr. Isto porquê? Porque se calhar pensava que o concerto seguinte já estava a começar, depois percebeu que afinal o concerto não estava a começar, e então voltou normalmente para o seu lugar. Como se nada tivesse acontecido. Como se tipo, eu atravessei um concerto que estava a decorrer enquanto um cantor estava a tocar uma música. Não fui eu. E depois, interessante que esse gajo tinha então um daqueles crachás, por isso devia ser da imprensa ou assim qualquer cena. O que é sempre bué da estranho, porque esse pessoal devia dar o exemplo, e nem sempre deu. Mas então tivemos Luís Severo, depois tivemos Bardino, que basicamente era quase sempre instrumental, ok? E tipo, foi se calhar foi o pior concerto que eu vi no Westway Lab. Não conquistou, estás a ver? Até porque depois a pausa entre músicas era assim muito longa e tudo, mas pronto, foi meh. Depois tivemos Silly, em que aqui sim entrou o Senhor Engenheira, porque a senhora engenheira tinha jantado com umas colegas de trabalho e depois ia chegar mais tarde e aqui entrou, em Silly. Silly eu conheci alguma cena, ela atuou com o Fred, que é baterista dos Orelha Negra, Banda do Mar, e também é filho do Calu dos Chutes, por isso foi ok, estás a ver? Foi ok, só que é a tal cena. Por outro lado, foi bué da triste porque tens um dos melhores bateristas portugueses a tocar só aquelas baterias eletrónicas em que tipo dá só uma paulada de vez em quando e aquilo faz. E tipo, bro, tu és um baterista do caralho, foda-se. Mas pronto, está aí. Depois, provavelmente foi ele que produziu o álbum ou assim, porque ele além de ser baterista também é produtor. E se calhar isso explicaria o facto dele estar com uma miúda que está a começar, estás a ver? Depois tivemos Rissa, que é um gajo do hip-hop, que junta hip-hop com sons tradicionais portugueses. E foi bué da fixe. Aqui a senhora engenheira amou, por isso, eu também gostei muito, lá está, foi no Café Concerto do CCBF e lá está. Os concertos que são aqui no Café Concerto têm sempre aquela particularidade que é, ok, está a decorrer um concerto, mas ok, também temos aqui um bar a funcionar. E então, é sempre bué da tenso, estás a ver? É sempre bué da tenso. Mas pronto, é o que é. E depois, a noite terminou com Capicua. Capicua que fez uma entrada em falso, porque na primeira música enganou-se, então teve de voltar ao início. Mas a parte que nós vimos, que nós não vimos tudo, foi boa. Nós vimos 2 ou 3 músicas, depois tivemos de bazar, porque a senhora engenheira trabalhava no outro dia, às 6 da manhã, e então tivemos de bazar. Mas o primeiro dia foi positivo, lá está. Se calhar o ponto menos positivo foi os Bardino,
mas foi positivo e já fez valer, se não fez valer totalmente o preço do bilhete, quase que fez, ok? Depois, no segundo dia, nós éramos para jantar os três, mas pá, aconteceram cenas, ok? Aconteceram cenas que impediram que a senhora engenheira estivesse presente. E então, mais uma vez, e sendo totalmente ridículos, eu e o José Lopes fomos jantar ao mesmo sítio. Mas inovámos desta vez. Inovámos e, em vez de jantarmos na esplanada que estava cheia, não, jantámos dentro. E em vez de comer prego, comemos hambúrguer. Por isso, já, tipo, eu só espero que aquilo tenha bué movimento e que a senhora que nos atendeu nos 2 dias, que era bué simpática, que não tenha percebido que éramos as mesmas pessoas, porque senão, tipo, quase a pedir a mesma cena em 2 dias seguidos, ela devia pensar, meu Deus, o que é que são estes gajos? Mas então, tivemos lá então num Deguste, mais uma vez. Depois fomos então para o CCVF ver o primeiro concerto, que começou com Júlia Mestre, que eu desconhecia. Atenção, antes disso, antes dos concertos, era bem interessante porque estava lá a decorrer uma emissão da Antena 3, ok? Que entrevistava os artistas. Qual era o problema desta emissão? É que, como estavam a entrevistar os artistas, muitas vezes estavam a acabar de entrevistar os artistas quando o concerto já tinha de começar. Estás a ver? E depois, como os concertos passavam na Antena 3, porque lá está, é a parceira oficial do festival, primeiro, não havia concertos em simultâneo, o que para mim isso está tudo bem, mas depois atrasava tudo. E aí é bué complicado porque depois o último concerto já começa mais tarde do que o previsto. Estás a ver? Mas pronto. E então aqui a Júlia Mestre recomendou 3 nomes da música brasileira. Eu 2 já ouvi. Um deles estará aqui recomendado, ok? Os outros 2 ainda tenho de ouvir com mais atenção. Mas então foi bué interessante. Naquela entrevista ela já me conquistou antes de subir ao palco. E então depois em palco a cantar também me conquistou. E tipo, as músicas dela basicamente são sobre amor, tesão e putaria. Não, putaria não. Putaria não, mas sexo gostoso. Sexo gostoso, talvez. Eu aqui pus entre parênteses amor e tesão. Ok, definiria a obra de Júlia Mestre. Ela que também é vocalista dos Bala Desejo, que se calhar eu tenho de começar a ouvir, porque gostei muito do concerto dela. E lá está. E tal como Luís Vera, acho que foi o concerto certo para começar a noite, porque foi assim uma cena mais calma, mais tranquila, em que estava sentado a desfrutar da cena. Por isso, gostei muito. Depois fomos então para o Café Concerto ouvir os Conferência Inferno, que também estarão em Paredes de Coura. E aí também os quero ver, porque o cheirinho que vimos ali no Café Concerto foi muito fixe. E eles parecem quase... Eu disse assim ao Zé Lopes, a forma do gajo cantar faz-me lembrar alguém. E ele disse, António Variações, e eu, talvez, mas não é bem isso, é outra cena. E então depois, eu disse que faz lembrar um bocado Heróis do Mar, E tipo, toda a sonoridade faz lembrar assim um bocado o rock, sei lá, dos anos 60, 70, 80, estás a ver? Faz lembrar assim essa sonoridade que é tipo um pop rock interessante. O que é um bocado estranho, porque é tal cena, eu não tinha ouvido nada deles, mas toda a estética dos gajos, tipo com olhos pintados e tudo, levava-me a que fosse uma cena mais pesada, estás a ver? E nem é assim tão pesada. E então gostei muito, foi uma agradável surpresa, por isso recomendo Conferência Inferno. Depois, então fomos para o CCVF ouvir U2, que são uma dupla francesa, e por toda a estética e fritaria do concerto, eu e José Lopes chegámos ao consenso de que os gajos podiam pertencer na boa aos Unsafe Space Garden. Na forma musical talvez não, porque eram distintos, mas lá está, também foi interessante, porque desconhecia totalmente. Gostei muito, apesar das sonoridades serem assim diferentes, tipo os gajos iam a bué de estilos musicais, mas gostei muito, ok? Aquilo, sei lá, podia-se definir como eletrónica, tinha alguma cena rock também, tinha alguma cena pop, mas gostei muito. UTO, gostei muito. Depois então, tivemos Unsafe Space Garden, então os verdadeiros. E eu vi-os algumas vezes nos últimos 2 anos, mas já não os vi há algum tempo. Se calhar a última vez que eu os tinha visto foi no Courage Club, talvez, no Teatro Jordão, no ano passado. E quando eles tocam em Guimarães, acho que ainda é uma cena maior, estás a ver? Acho que ainda se sentem totalmente em casa, então, foi... É tal cena, estão a jogar em casa, estão super tranquilos. Foi bué da fixe o concerto. Qual é o problema? O problema é que no dia seguinte, José Lopes manda-me um story, Manda-me um story de alguém que filmou o concerto. E qual é o problema, O problema é que me filmou de trás. E tipo, isso é uma filha da putice. Isso é uma filha da putice porque provavelmente essa story
vai ser o que me vai levar a tomar a decisão de seguir o penteado de Passos Coelho. E tipo, pá, é a pior altura para seguir o penteado do Passos Coelho. Porque pá, está muito estranho. Está muito estranho a minha traseira craniana, pá, está tipo um cabriolé, estás a ver? E então, meu, eu não quero isso. Não é isso que eu quero para a minha vida. Mas, pá, imaginem. Tinha só boas lembranças desse concerto, agora ficou marcado. Ficou marcado, estás a ver? Depois, então, tivemos o último concerto do festival. Se bem que não era o último, porque depois ainda havia uma festa de encerramento, ou caralho, noutro sítio. Mas pronto, do festival em si era o último, que foi o concerto das New Dead. E pá, e aqui, José Lopes ganhou, sei lá, meu, José Lopes ganhou pontos para todo o ano. Tipo, ele agora pode, sei lá, matar uma velha ou caralho que mesmo assim ainda está com saldo positivo. Porque tanto no concerto dos U2 ou UTO, como no concerto das New Dead, meu, ele pediu a setlist e entregou a uma miúda. Uma miúda que estava connosco, a Sara do grupo dos Couratos, esse mítico grupo. E pá, fez o dia à miúda, porque tipo, ela provavelmente foi a miúda que estava a curtir mais o concerto. E então, imaginem, o concerto foi fixe, só que lá está, pá. Aconteceu uma cena bué da estranha que era o som da guitarra solo, acho que era a guitarra solo, estava mais alto do que o resto da banda. Porque imaginem, quando não soubia essa guitarra, ouvia-se bem a voz da vocalista e tudo. Quando essa guitarra tocava, parece que abafava tudo. E aqui lá está. Como é que isto se faz? Porque é tal cena. Quem vê concertos ao vivo muitas vezes vê os músicos a dar aquelas instruções, tipo a apontar para algum instrumento ou então a apontar para si próprio e a fazer assim, tipo a erguer o dedo, o indicador para cima, tipo, sobe aqui um bocadinho, sobe aqui um bocadinho. Mas tipo, será que não há nenhuma hierarquia? Será que qualquer um pede e diz, sobe aqui o meu, só porque eu quero sobressair mais? Tipo, será que não há um técnico de som que diga, cala-te, meu, tu estás bem assim, não te vou subir mais nada e se começas a reclamar muito, ainda baixo, caralho. Ainda te baixo o som, meu. Porque já estás aí a tocar mais alto do que toda a gente, estás a ver? Porque senão parecia um bocado estranho, meu. Parecia um bocado estranho porque, imaginem, na última música, a vocalista estava sozinha a tocar a guitarra e tipo, ouvia-se bem a voz dela. Nas outras estava assim um bocado baixo. Mas pronto, foi fixe. Também foi o primeiro concerto delas em Portugal, por isso é mais um cheque na nossa lista de concertos ao vivo, do tipo, caralho, pude ver a estreia das New Dead em Portugal. Por isso foi uma cena positiva. Este ano não fui aos showcases, como no ano passado, porque estava a editar o podcast. Mas pá, foi uma edição positiva e lá está. Tem sempre a cena de descobrires novos nomes, como por exemplo, sei lá, aqui a Conferência Inferno e Unsafe Space Garden ou Silly podem ser nomes novos para muita gente, estás a ver? Mas quem está no mundo da música já ouviu falar. Agora Rissa e Bardino, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar sequer. Ou os próprios U2, apesar de serem franceses, também nunca tinha ouvido falar, estás a ver? E então essa cena é fixe. E quem do grupo dos Coratos tinha ido aos showcases disse que ainda descobriu lá cenas mais interessantes e o caralho, cenas diferentes. Por isso, pá, é um festival diferente. E acho que é essa a força do festival. É tipo, ok, nós aqui temos artistas que estão a começar, temos aqui promessas para o futuro e tudo, e depois ainda fora aquelas cenas que nós não vamos ver, tipo conferências e essas cenas, que senão ainda tinha aí muito mais conteúdo. Por isso, pá, acho que é um festival fixe. Espero que continue por muitos anos e que, pá, continue a mostrar em muita gente. Lá está. O único ponto negativo. Pessoal que vai ao café concerto, meu, tem de se acalmar um bocado. E há dois tipos de pessoal. Há o pessoal que está então no bar e a beber e o caralho e a fazer barulho. Aqui incluem-se locutores da Antena 3, por exemplo. E depois, pá, há aquele pessoal que está a dançar feito louco fora do ritmo da música. Que é tipo, caralho, olhem para mim que eu estou a curtir bué. E tipo, meu, estás a curtir demasiado. Tipo, estás a ouvir a música num 1.5. Só pode. Porque, tipo, ele nem está nesse ritmo. Mas, estava lá um gajo a abanar-se todo. Tu ficavas na dúvida se ele estava a curtir demasiado ou se estava a ter um ataque epilétrico. Por isso, vamos nos controlar um bocadinho, ok? Vamos controlar um bocadinho. Depois, pá, ainda continuando na música. Acho que foi no episódio passado. Exato, no episódio passado eu então falei da formação. E então na formação eu falei que gostava de música. E tipo, um colega de trabalho disse-me assim, ele... Zé, tu gostas de música? Por isso... eu vou-te trazer um LP dos ZZ Top. E pá, eu fiquei naquela de... pá, eu nem gosto muito da banda. Mas ok, tipo, vou aceitar porque é um gesto. Fixe, estás a ver? Depois ele disse-me, olha, afinal, pá, não pode ser ZZ Top porque estive aqui a procurar na minha coleção e não tem nenhum LP deles. Mas, pá,
tu disseste AC/DC, eu tenho AC/DC, tenho Guns N' Roses, disse mais bandas, eu, pronto, ok, pode ficar por aí, AC/DC ou Guns N' Roses eu aceito, porque gosto bem. E então, ele no dia seguinte volta, então, e tipo, é aquela cena de, eu pensei que seria aquela cena de, vamos marcar, estás a ver, eu vou-te trazer, mas tipo, nunca iria acontecer, eu estava nessa cena. E então não é que no dia seguinte ele traz-me então 2 fotos e diz, olha, estive a ver, e dos Guns N' Roses sobram-me estes 2 LPs, tenho este e este, qual é que tu queres? Eu, não me faça isso, eu não vou escolher, tipo, você só tem 2, não me vai dar um. Zé, ele assim, Zé, eu vou-te dar porque eu sei que tu amas música e tu vais tratar bem disto. Se fosse para um gajo que não ia querer esta cena, eu não dava, estás a perceber? Eu vou-te dar porque eu sei que tu vais tratar bem disto. Eu, foda-se. E eu, ok, quero este. E então qual é que é este, meu? É o LP Use Your Illusion 2. E tipo, tem aqui um vinil. Deixem cá ver só uma cena. Eu já ouvi o álbum. Tem aqui grandes hits. Ok, é de 1991. 17 de setembro de 1991. Ok. Use Your Illusion 2 e o Use Your Illusion 1 foram lançados no mesmo dia, mas este é o mais famoso. E percebe-se porquê? Porque tem músicas como Civil War, Knocking on Heaven's Door, You Could Be Mine, Don't Cry e 14 Years, por exemplo. E tipo, eu não estava à espera disto. E depois é interessante porque eu reparei agora que ainda tem aqui o preço, meu. E isto custava 2.350 escudos. Ou seja, isto dá 11,72€. Por isso foi quanto custou. Claro que se convertermos para os valores atuais não tem nada a ver. Mas e agora devia ver quanto é que isto vale na Discog. Só para ver o valor da prenda que o senhor me deu. Ok, neste momento a versão portuguesa, que acredito que seja esta, a versão portuguesa com 2 vinis está à venda na Discogs por um valor médio de 29,70€. Ok? Por isso via-se que era um bom investimento. Quem comprava isto para depois revender no futuro seria um bom investimento. Ou então não, porque passaram-se quase 30 anos e valorizou 3 vezes. Por isso não sei até que ponto é um bom investimento, mas também não sou especialista em finanças. E então, imaginem, eu estou a fazer o unboxing agora, e então tens 2 vinis cá dentro. E tipo, eu tenho bué de medo de tocar nisto, porque tenho bué de medo de estragar, estás a ver? Mas então, tens aqui bué de fotos da banda, tens as letras das músicas, tanto num como no outro. E então, então é bué da fixe e tipo, não estava à espera. Eu pensei que lá está, ok, e depois podes pôr lado a lado os 2 vinis e formar uma imagem completa. Ok, fixe. Adorei, não estava à espera mesmo. Pensei que, lá está, mais uma vez pensei que ia ser aquela cena de sim, vais. E fiquei contente ainda por cima porque o senhor tinha dito que tinha uma coleção enorme, mas que uma vez lhe assaltaram a casa, então roubaram alguns discos. E tipo, ele ter assim já poucos, e mesmo assim ter a cena de me dar um, estou sem palavras. Por isso, obrigado senhor José Francisco Madureira, muito obrigado. E sempre que ouvir este álbum, mesmo que não seja em vinil, sempre que ouvir alguma música dele, vou-me lembrar do senhor. Por isso queria agradecer. E depois, continuando na música, tivemos o anúncio da programação dos banhos velhos. Deixem cá ver se agora dá para ver bem, porque no vídeo do anúncio não dava para ver assim muito bem. Mas ok, mas agora assim já dá para ver bem. Então deixem cá ver. Nós temos primeiro teatro, temos ateliês infantis, temos cinema ao ar livre e temos concertos. Por isso, no cinema temos Perfect Days, no dia 24 de julho, que é um filme que toda a gente está a falar bem, toda a gente que viu. É um filme japonês, acho eu, então parece ser bué da fixe, por isso recomendo. Depois temos Anatomia de uma Queda, no dia 1 de agosto, que também recomendo bué. Este já vi e é bué da fixe. E temos The Iron Claw, no dia 28 de agosto, que eu ainda não vi, mas também, olha, é aqui uma boa oportunidade para o ver. E Past Lives, do 21 de agosto, que também teve nomeado para os Oscars e tudo. Por isso, mais uma vez, Banhos Velhos aqui com um bom cinema ao ar livre. Nunca vi cinema nos Banhos Velhos. Era para ver no ano passado, só que lá está, não encontrei a localização
de onde era os filmes. E depois, sem querer, reparámos onde é que era a localização. Por isso este ano já sei onde é que é. Mas pode ser aí uma boa oportunidade para ver cinema ao ar livre nas noites quentes de verão. Por isso recomendo. Depois os concertos começam no dia 21 de junho com Best Youth e Molinex, com o seu DJ set. Depois temos no dia 5 de julho Zen mais Máquina. E depois temos no dia 9 de agosto Conjunto Corona. E no dia 20 de setembro Capitão Fausto. Por isso temos aí mais uma boa programação para esta espécie de festival cultural. Por isso, recomendo muito. Depois ainda tem aqui, tem uma noite de astronomia, tem ateliês infantis, tem teatro, tem tertúlias, tem tudo. Por isso, recomendo muito. Banhos velhos nas Caldas das Taipas, mais uma vez. Fred, abre o olho, caralho, aprende. Porque a Póvoa de Lanhoso também tinha potencial para fazer assim uma cena parecida. Por isso, recomendo muito. Depois, o outro festival que eu queria falar, que infelizmente este ano eu não vou poder ir, porque não estarei por terras lusitanas, mas que se vai realizar no dia 27 de Abril, por isso, quando isto for ao ar, será no fim de semana seguinte, será no sábado seguinte, ou seja, é 2 a 8. Os bilhetes estão à venda, deixem cá ver, bilhetes para a segunda fase custam 20€, se não comprarem à porta custam 30€. Os da primeira fase eram 15€. E eu, se soubesse que estava cá, já tinha comprado na primeira fase, porque vale sempre a pena e é sempre uma cena fixe. Mas então, o cartaz deste ano é o seguinte. Temos Pluto, a banda de Manel Cruz, que voltou no ano passado, acho eu, para comemorar os 10 anos de criação da banda. Conjunto Corona, que foi lá em São João da Madeira que eu os vi pela primeira vez. Expresso Transatlântico, que vi no ano passado pela primeira vez em Paredes de Coura. Echoes of Zoo, Minus and Murdoli, Reason Said, Conferência Inferno, que lá está, vimos no CCBF, Reta, que também é uma banda que está aí a dar os primeiros passos e está a ter algum reconhecimento, por isso também recomendo. Depois, Velho Homem, que junta o Homem em Catarse e o Old Jerusalem, por isso tem tudo para ser bom. Meta, que também está aí a começar, e DJ Lince, para fechar a noite. Por isso, recomendo muito. Tem tudo para ser fixe. Tem sempre aquela componente solidária, porque todos os lucros são para instituições. É aqui uma organização totalmente solidária, sempre para homenagear Luís Lima. E é num sítio que lá está. Um sítio que podia ser só um parque industrial abandonado, mas que se transformou num centro cultural. E que, além deste festival, ao longo do ano também tem lá concertos e tudo, por isso recomendo muito. Por isso, quem estiver por Portugal, quem estiver ali mais pela Zona Norte, é uma boa cena para fazer no dia 27 de Abril. Por isso, recomendo. E depois, antes de ir às recomendações culturais, houve mudanças na Fúria. É verdade, houve mudanças na Fúria. E o Arte saiu da equipa. E imaginem, para terem uma noção do que é que seria o Arte sair da equipa, é o mesmo que, o Porto que ganhou a Taça UEFA e a Liga dos Campeões perder o Deco. Estás a ver? É a mesma importância. Ok? É a pessoa mais importante da equipa sair. Então, então o Arte saiu da equipa. E qual é a parte mais interessante? Nem foi a parte dele ter saído. Foi a cena que ele falou depois de ter saído. E então ele abriu live para comentar a saída. E deixem cá ver. Eu acho que guardei aqui o tweet. Se não guardei, vou ter de tentar entrar aqui no Twitter no PC. Porquê? Porque alguém me tentou roubar o Twitter. Ou o X. E roubem, por favor. Seria uma cena que me ajudavam. Era menos uma rede social para me preocupar. Mas deixem cá ver. Ok, tenho aqui. A página CS ao contrário guardou aqui algumas das cenas principais que ele falou. E então, primeiro, ele falou que havia muitas proibições na Fúria. Ele chegou ao ponto de falar que era proibida a punheta. Ok? E primeiro é desumano, ok? Porque a punheta devia ser um direito universal e alienável do ser humano, principalmente do ser humano com pila, ok? E então, isso é totalmente desumano, principalmente porque um dos campeões de Major mais recentes, o Jaime, que foi campeão do Major do Rio de Janeiro, ele disse que antes dos jogos mais importantes havia sempre aquela punhetinha, ok? Para relaxar.
Por isso, proibir a punheta é desumano. Depois também falou da altura da Covid, porque lá está, ele está na Fúria há 6 anos, ou assim qualquer cena. E ele então falou que, na altura da Covid havia bué de restrições e tudo, e ele teve 1 ano e meio sem ver a namorada, 1 ano e meio sem ver a mãe. Ok? Que isso o destruiu. E percebo porque é tal cena. Estavas noutro país, porque nessa altura acho que eles estavam em Miami ou assim nos Estados Unidos. Estavas noutro país, estavas só ali com os teus colegas de trabalho, que até podem ser amigos, mas estavas ali sempre com as mesmas pessoas, e que isso o destruiu, estás a ver, e que provavelmente foi a altura mais difícil. Depois também falou de como recomendava contratações, mas a Fúria ignorava um bocado, e isso é um bocado mau, porque tipo, se ele era o cérebro mais pensante da equipa, se calhar quando ele recomendava um jogador que ele achava que se encaixava naquele estilo, se calhar era o mínimo a equipa ouvi-lo, até porque lá está, porque ele era o capitão há, sei lá, 6 anos, e então se calhar era importante ouvir o teu capitão, não sei. Como deu, por exemplo, o exemplo do Elige, que para mim era a peça ideal para esta Fúria, e não um Shell, quando se realizou a contratação, até porque eles ficaram livres mais ou menos na mesma altura, e tipo, o Elige sabe falar alguma coisa em português, por isso não era uma dificuldade a comunicação, ok? Mas tipo, não aconteceu. Depois também falou da saída do Henrique 1, que na altura da Covid ele saía mais e tudo, e então por isso a Fúria tirou, sendo que lá está, até se percebe quererem tirar esse jogador por causa de ser um comportamento menos profissional, mas por outro lado tens exemplos, sei lá, do Ronaldinho que saía à noite e depois era um jogador espetacular quando jogava futebol, estás a ver? Por isso acho que tens de saber dosear as cenas, e ele dentro de campo rendia muito o Henrique, e se calhar foi dos melhores AWPs que passou pela Fúria, apesar de eu não ter acompanhado esse tempo da Fúria, mas basta ver nos rankings e tudo e vês que foi nessa altura que a Fúria ganhou mais títulos, por isso se calhar isso queria dizer alguma coisa. E depois também falou que muitas das cenas pelas quais ele era criticado nem passavam por eles, como por exemplo alguns vetos, em que quem estava na altura dos vetos era o Fallen e o Guerri, o treinador. Lá está, aqui a Fúria fez uma escolha. Que foi optar pelo Fallen em vez do Arte. Eu percebo pelo lado da Fúria, porque imaginem, em termos de nome, o Fallen é mais importante que o Arte. Em termos de rendimento, fica a dúvida, porque eles estavam a render os dois bem, e tipo, tirar o Arte neste momento é uma injustiça, até porque imaginem, a Fúria tirou o treinador, e vai escolher um treinador estrangeiro, é essa a preferência. E tipo, será que por teres um treinador estrangeiro, será que não podias dar a oportunidade ao Arte, pelo menos só mais uma chance, tipo, ok, tens aqui mais 6 meses com este treinador, se não renderes aí sim, aí mudamos tudo. Mas tipo, acho que não era ele a peça que se tinha de tirar. Mas lá está, se querias fazer uma mudança radical, era esta a peça que tinhas de tirar. Por outro lado, não sei, estou triste porque era um jogador que eu gostava de acompanhar, e de certeza que vou acompanhar, e tipo, ele é um in-game leader, para mim é um dos melhores. E é dos melhores porquê? Porque é inventivo, ok? Não é mais do mesmo. Quando corre bem, as cenas que ele faz são das melhores cenas de ver no CSGO. E acho que é essa a cena que tem faltado, estás a ver? É a mesma cena que no futebol, tipo, quando tu vês aquela finta magnífica, que vês um vídeo em loop, é incrível, estás a ver? E muitas vezes isso não acontece. E ele faz isso dentro do CS. Por isso, imaginem, há boas equipas em que ele se pode encaixar. Equipas estrangeiras, porque ele fala bem inglês e tudo. Por isso, o meu sonho neste momento seria vê-lo, deixem cá ver, eu vou ver aqui o top da HLTV, e tipo, aqui no top 30, incrivelmente aqui no top 30, se calhar ele podia ir para a G2, porque é a única que precisa de um in-game leader, porque aos jogadores que têm de render muito mais, e tipo, seria um sonho vê-lo na G2. Porque depois as outras têm todas um in-game leader. Tipo, aqui na Heroic também seria interessante vê-lo na Heroic, mas não sei se a Heroic tem capacidade para o ter. Ou até, mas a Astralis está só com jogadores dinamarqueses, por isso acho que não encaixava. Ou então depois na Complexity, porque também seria um melhor in-game leader. Por isso, depois fora as equipas brasileiras, porque ele tinha lugar em qualquer equipa brasileira como um in-game leader. Se calhar só menos na Pain e na Imperial, porque acho que estão bem servidas e tipo encaixam bem, e mexer ali seria destruir a equipa, estás a ver? Mesmo que não seja um update para a equipa, imaginem, mesmo que fosse um update, seria mexer no que está bem encaminhado. Mas só o queria ver numa boa equipa, porque
acho que ele merece. Acho que ele merece e pode ser a forma dele provar de calma, miúdos, isto funcionava. Só precisavam de ter atenção. E agora, é ver quem é que será o novo treinador, porque está visto que o Guerrinho não dá mais do que isto. A partir do momento em que a Fúria chegou mais longe, foi sem o treinador presente, acho que isso era suficiente para ver que, ok, então isto se calhar precisamos fazer aqui mudanças. Porque a partir do momento que a Fúria chegou às semifinais do Major do Rio de Janeiro, claro que aí foi diferente porque tinha todo o apoio do público, mas a partir do momento que chegou às semifinais do Major do Rio de Janeiro com um dos CEOs em palco, porque o Guerrinho não podia estar presente, acho que está tudo demonstrado. É ok, só precisamos de alguém melhor para a posição. Por isso, vamos ver. Mas lá está. Aqui a minha nota de repúdio, porque proibir a punheta é desumano. Mas então, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Está aqui o jingle, Pia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, e nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts portugueses e começámos com um episódio do Geração 70 com os irmãos Nuno e Ana Markle. E o título do episódio é: O nosso pai de esquerda zangava-se muito com os amigos por causa da política e hoje as pessoas estão a zangar-se outra vez. E então, primeiro, ouvi este episódio porque, lá está, tenho os dois irmãos Markle, que eu aprecio bastante, e depois também pelo título, porque pessoas a zangarem-se por causa de política é uma cena que me cativa. Por isso, recomendo, está interessante. E depois é interessante ver como naquela altura ser de esquerda era quase o pensamento único. Estás a ver? E hoje em dia, não digo que seja o pensamento único, mas cada vez as pessoas estão a entrincheirar mais e cada vez conseguem... Não sei qual é que é a palavra, mas cada vez conseguem menos elogiar alguma cena que o outro lado até faça de positivo. Estás a ver? Mas atenção, aqui quando digo o outro lado não estamos a falar da descida do IRS do PSD, que foi só uma burla, dizer que vamos ser 1.5 mil milhões de euros, sendo que 1.3 mil milhões já vêm do governo passado. Não, isso aí não é... Isso aí o PSD é que tinha de elogiar, o camarada Costa, mas pronto. Depois, nos podcasts brasileiros, temos então um novo episódio do Rádio Novela Apresenta, chamado Uma Nova Página. E então, mais uma vez, tem duas histórias. No primeiro tem um hospital abandonado que se transformou numa residencial universitária no Brasil e que foi tipo um ponto de viragem para que se criassem residências universitárias no Brasil, por isso recomendo. E depois, no segundo ato, parece que foi, lá está, destino, porque basicamente fala de como o corte de cabelo é importante para a pessoa se sentir bem ou para a pessoa mudar a sua personalidade. Por isso recomendo. Acertou-me em cheio. E depois, a outra recomendação, é o último episódio do Podpah com o Emicida. Emicida no Podpah 763, que foi ao ar no dia 18 de Abril, em que, lá está, ele fala da infância, fala de como tem sido a tour do Amarelo, porque agora vai para a última gira, que é os últimos concertos deste álbum incrível que ele lançou em 2019, 2020, por isso, recomendo muito. E ouvir a Emicida é sempre bué da bom, por isso recomendo. Depois na música começamos com o novo álbum do Wolf Manhattan, que vem a Paredes de Coura, e o álbum chama-se Real Life is Overrated, e então ele lançou este álbum com 13 músicas, 31 minutos e 40 segundos, no dia 15 de Abril, por isso recomendo. Está ok, gostei muito, e vai estar aí a tocar, pode ser a música que abre o álbum, Consequences. Consequences are a novel. Consequences confiscate. Steals you all the freedom, all the fun. All you need to play the game. And I don't know what to believe in. I do know how it feels to be washed by the rain. To be back here again.
Depois, na música cantada em português, vamos para a cantora brasileira chamada Papisa. Que pá, lá está. Eu acho que a descobri no Minuto Indie ou assim. Ela chama-se Rita Oliva, é de São Paulo. E o seu EP de estreia de 2016 foi apresentado em alguns concertos no Brasil e foi ao festival South by Southwest em Austin, Texas, que também apresenta sempre nomes que estão a começar na música. Mas então este é o seu segundo álbum, exato, porque lançou o álbum Fenda em 2019 e lançou agora Amor Delírio no dia 12 de abril de 2024. Pá, gostei muito e vai estar aí a tocar a música que abre o álbum também, Dores no Varal. Eu plantei flores no quintal, amores no verão, dores virarão, roupas no varal. Depois, pá, indo para uma das bandas mais conhecidas de sempre e que este ano vêm a Portugal. Acho que vêm. Exato, vêm ao Nós Alive no dia 13 de julho. Os Pearl Jam, que tipo, foi um dos melhores concertos que eu já ouvi ao vivo. Lançaram um álbum Dark Matter, que pá, eu ouvi em algum lado que foi produzido por um fã. Por isso, foi na Antena 3 que eu ouvi isso. Por isso, pá, se isso for verdade, incrível. Pá, gostei do álbum. Ok, lá está. Mais uma vez, é Pearl Jam. Ok, não há como fugir disto. Mas tem ali algumas ceninhas novas e tipo, isso é sempre fixe porque é sinal que a banda não morreu e que não está só a fazer mais do mesmo. Vais a ver, por isso é interessante e vai estar aí a tocar a música que dá nome ao álbum, Dark Matter. Deplore the dialogue, your word against the law. It's strange, these days when everybody else pays, but someone else's mistake. Dance, play, cliché, still everybody else pays, but someone else's mistake. Depois, pá, vamos então para um dos álbuns que foi recomendados pela Júlia Mestre na tal entrevista à Antena 3 antes do seu concerto no Westway Lab. Ela recomendou Bruno Perle, que pá, aquilo era para escolher 3 nomes da música brasileira que não eram assim tão conhecidos. E então ela recomendou o Bruno Perle, que pá, tem 2 álbuns. O primeiro chamado No Reino dos Afetos, lançado em 2022. E o segundo chamado No Reino dos Afetos 2, lançado em 2024, no dia 5 de Abril. Então, pá, eu fui ouvir primeiro este No Reino dos Afetos 2, também ouvi o primeiro e recomendo muito. Mas então, este aqui conquistou-me, e conquistou-me logo na primeira música, que se chama Te Amar Eterno, e que vai estar aí a tocar. Está perto, eu desejo te encontrar. Água de matar a sede, sombra de pôr minha rede, e o céu confirma na estrela no infinito, para além de eu respirar, para além de eu respirar. E depois, pá, para terminar, temos aí mais um álbum que para mim está um álbum muito forte em 2024, que é sempre fixe porque é sempre bom ver que ainda se lançam bons álbuns, ok? E então, temos aqui o álbum de estreia dos English Teacher, que pá, de onde é que eles são, meu? Ah, são de Leeds do Reino Unido. Lançaram o álbum This Cold Be Texas. Eles... Pá, eu tinha a impressão que... eles vêm ao meu calorama, é isso. Ok, eu tinha a impressão que tinha visto o nome deles em algum cartaz. Mas então, vêm ao meu calorama, lá está, um bom nome que podia ter vindo ao... que podia estar anunciado para o Vodafone Paredes de Coura. Mas então, lançaram o seu álbum de estreia, que pá,
está muito forte. Gostei muito, então vai ser uma banda que eu vou começar a acompanhar com mais atenção. E então vai estar aí a tocar a música Mastermind Specialist. You boiled her in the water, the tea, the flame. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Estamos aí perto do 25 de Abril. Também uma última recomendação pode ser a página 25 de Abril 1974, tudo junto no Twitter, que faz uma atualização em direto às horas que os acontecimentos aconteceram. Faz todos os anos da Revolução do 25 de Abril. Por isso, recomendo muito. E pá, é isso. Estamos aí. Espero que tenham gostado e já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.